E aí, galera, vou falar para vocês sobre uma função orgânica chamada de haletos orgânicos, que pode ser chamado também de derivado halogenado, tá bom? O que precisa para que uma substância seja chamada de haleto orgânico ou derivado halogenado? É o seguinte, para pertencer a essa classe, você vai ter que perceber o seguinte, lógico, tem que ter carbono, né? E quem que está grudado nesse carbono? É obrigado ter um cara da família 7A. Que a gente genericamente representa por X, tá bom? Então toda vez que você tiver pelo menos um halogênio, um elemento X da família 7A grudado no carbono, você vai chamar de um haleto orgânico, tá bom? Só uma observação aqui, o X tem que pertencer a qual família? Família dos halogênios, tá bom? Quem são esses halogênios? Os naturais que aparecem, flúor, cloro, bromo e iodo. Tudo certo? Então, para uma substância ser chamada de haleto orgânico, precisa de enxergar o que aqui? Você precisa de ter um halogênio, pelo menos, grudado no carbono. Tudo certo? E tem que ser um carbono que seja derivado de hidrocarbonetos. Não pode ter mais ninguém. Carbono, hidrogênio, que é normal, né? E mais o halogênio. Apareceu um desses caras da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, você vai chamar isso de haleto orgânico ou derivado halogenado. Tudo certo? Como é que a gente classifica isso? Uma classificação para os haletos é muito fácil. Um dos critérios de classificação, que eu vou usar agora aqui, é o número de halogênios que aparecem na fórmula, entendeu? Então, quando a gente fala de classificação, como é que funciona? Se você enxergar apenas um halogênio na fórmula, você vai chamar isso de quê? Vai chamar de um monohaleto. Faz sentido o nome? Monohaleto, quando você tiver apenas um único halogênio na fórmula. Mas se aparecerem dois? É lógico que você vai chamar de quê? Vai chamar de um dihaleto. Tudo certo? Então, quando aparecem dois halogênios, você chama de um dihaleto. Pode aparecer três? Tranquilo, se aparecer três, nós vamos chamar de um trihaletos. E se você perceber que tem 4 ou mais, aí o nome é genérico, né? Aí você vai chamar de um polihaleto. Ou um derivado orgânico polialogenado. Tudo certo? Então você tem um polihaleto. Beleza? Só que tem algumas subclassificações legais agora. Eu quero que você olhe para os dihaletos, os caras que têm 2 halogênios ao mesmo tempo. E daí, como é que funciona? Os dihaletos você pode dividi-los ainda em gêmeo. Tá, o que quer dizer gêmeo? É quando você tiver 2 halogênios no mesmo carbono. Beleza? O que mais que pode acontecer? Você pode ter 2 halogênios grudados em carbonos vizinhos. Vizinho, você usa qual palavrinha? Usa a palavra vicinal. Beleza? E pode ser que esses 2 halogênios estejam em carbonos longe um do outro, distantes, né? Então você vai chamar isso de um dihaleto de que tipo? Isolado. Tudo certo? Beleza? Os monohaletos pode ser que se pergunte se ele é primário, secundário ou terciário. Como é que eu vou saber disso? Se o halogênio estiver grudado num carbono primário, o haleto também é primário. Entendeu? Se o seu halogênio estiver no carbono secundário, o haleto vai ser secundário e por aí vai, terciário do mesmo jeito. Tá bom? O próximo item dessa aula de haletos é você pensar na nomenclatura. Como é que você coloca o nome para esse cara? Que é muito fácil. Você pode entender os haletos orgânicos como se fossem hidrocarbonetos, entendeu? Então a regra é muito semelhante à regra dos hidrocarbonetos. Então como que a gente coloca o nome? Ó, nomenclatura dos haletos orgânicos. Então a regrinha de nomenclatura, olha como ela é fácil. Você finge que esse cara é um hidrocarboneto e você coloca o nome do halogênio na frente, só isso. Então a regrinha é mais ou menos assim. Você coloca o nome do halogênio ou dos halogênios. Professor, se tiverem vários,
Aí você usa uma ordem alfabética, entendeu? Então escreve o nome do halogênio ou dos halogênios e depois você coloca o que na frente ainda? O nome daquele hidrocarboneto correspondente. Tudo certo? Então o que vem depois? O nome do... Eu vou abreviar hidrocarboneto como sendo HC. Então qual que é a regrinha que a gente usa para dar o nome para os haletos orgânicos? Escrevo primeiro o quê? O nome do halogênio ou dos halogênios. Se tiverem vários, vale a ordem alfabética. E depois você escreve qual é o nome do seu hidrocarboneto. É bem tranquilo, tá bom? Vamos começar? Vou desenhar para vocês esse cara aqui, ó. CH3, vou colocar um CH2 e um Cl. Olha lá. Concorde que ele é um haleto orgânico. Estou vendo um cloro grudado. Entendeu? Tem um halogênio grudado em um hidrocarboneto. Posso pensar assim. Mas e o nome, como é que fica? Se só tivessem os dois carbonos e mais ninguém, você chamaria isso de etano? Não é? Etano por ter dois carbonos. Mas que nome que a gente vai dar para esse cara aqui, então, que tem um cloro já grudado no etano? Então você pode chamar esse cara, sabe do quê? Você pode chamá-lo de cloroetano. Entendeu? Cloroetano. E para os haletos, pode ser que peça para você o nome usual. Mas tem outro nome para ele? Tem. Sabe qual que é o outro nome desse cara? Você poderia colocar... Ele parece nome de sal. NaCl se chama de cloreto de sódio. KCl, cloreto de potássio. Tá, mas esse negócio com Cl, como é que eu posso chamar? Cloreto de alguma coisa. Mas como fica o nome? Você escreve assim, ó. Cloreto de quem? Aquele CH2, CH3 que você está vendo grudado no cloro é o que se chama de etil, não é verdade? Para a pronúncia ficar mais suave, você escreve assim, cloreto de etila. Então significa a mesma coisa, você chama de cloretano ou cloreto de etila. Tudo certo? Tranquilo? Vou pegar um exemplo diferente. Olha isso aqui, ó. Vamos pegar um CH2, dupla CH, e depois vamos colocar um, sei lá, um BR, por exemplo. Tá bom? Olha lá. Se não tivesse esse bromo, eu acho que você chamaria isso simplesmente de eteno. Dois carbonos é et, tem uma dupla em eteno. É isso? Mas qual é o nome que eu vou dar para esse cara aqui? Tem um bromo a mais, professor. Então o nome desse cara vai ficar assim. Bromo eteno. Faz sentido? E se você optasse por esse outro nome diferente, que eu disse que é comum também? Como é que é o outro nome desse cara? Finge que ele é um sal. Então vai ser brometo de alguma coisa, não é? E que nome que a gente daria para esse cara? Você escreveria assim, brometo. Tá, professor, mas brometo de quem? Esse radical que você está vendo é o etil? Não, ele tem uma dupla. Esse radical a gente chama de vinil. Então o nome bonitinho fica assim, brometo de vinila. Entendeu a diferença? Tudo certo? Agora, tem situações que você tem que mostrar onde mora o seu cloro, o bromo, o iodo, quem seja. Você faz as cadeias maiores, né? 3 carbonos acima, já tem que dizer onde está esse cloro, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, olha isso. Vou fazer na forma de bastão já, tá? Um carbono, 2, 3, 4, por exemplo. E vamos pendurar aqui um cloro. Pode ser? E aí? Como é que eu posso dar o nome para isso aqui? Você consegue perceber que o cloro tem dois lugares para ele morar? Ele pode estar na ponta, pode estar no segundo carbono. O professor não poderia estar no terceiro e no quarto? Mas morar no terceiro e no quarto seria a mesma coisa que morar no primeiro e no segundo. Você conta daqui para lá. Então eu quero que você olhe para esse desenho, perceba que não existe só este cloro grudado no butano. Tem outra possibilidade. Nesse exemplo que você está vendo, vamos numerar isso? Vou chamar esse carbono de número 1, automaticamente esse é o 2, 3 e 4. Se só houvesse os 4 carbonos, chamaria de butano e ponto final. Mas tem um cloro grudado em que lugar? No 2. Então, se você seguir a regrinha daqui dessa aula, né? Você coloca o nome do halogênio, diga onde ele mora e depois o nome do hidrocarboneto. Então, o nome da substância vai ficar assim. 2 cloro, certo? 2 cloro, o que, professor? Tem 4 carbonos na brincadeira. 4 carbono é butano.
você escreve 2-clorobutano. Beleza? Esse é mais raro pedir o nome usual, entende? Mas se, a gente pode colocar aqui, qual outro nome que esse cara pode apresentar? Você podia chamar esse cara de cloreto de... Esse radical de 4 carbonos que você está vendo, com a valência livre, né, entre aspas, exatamente no carbono secundário, você pode chamar de sec-butil. Então o nome dessa substância poderia ser assim também, cloreto de sec-butila. Beleza? Normalmente usa esse nome usual para os aletos menores, entendeu? Você percebeu que os exemplos que eu usei até agora são todos do tipo monoaleto? Você está vendo um único halogênio em cada fórmula. Tá certo? Vamos fazer um que tenha 2 ou mais agora? Pode ser? No exemplo da frente agora, eu vou colocar um aromático para ficar legal. Quer ver? Olha aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, um bromo, tá certo? E esse desenho que todos vocês conhecem, que é isso aqui, ó. E vamos colocar um outro bromo aqui. 2 bromos para ficar legal. Pronto. E aí, que nome que a gente vai dar para isso aqui? Bom, olha que bacana. Se não tivesse os bromos aqui, você teria uma cadeia principal chamada de benzeno. Fácil. Mas o que tem além do benzeno? Ah, professor, tem 2 bromos pendurados. Em que lugares eles moram? Um bromo está no carbono 1, o outro automaticamente está no 2. Mesmo que você contasse o contrário, não muda nada, certo? Beleza. Então vamos dar o nome oficial para esse cara. Como é que fica? Então você escreve assim. 1,2. 1,2 é a localização, concorda comigo? E o que mais que você escreve? Como são 2 bromos, você vai escrever o quê? Dibromo. Certo? E o que você escreve por último agora? O nome do seu hidrocarboneto, que é o hexágonozinho com a bolinha dentro, que você chama de benzeno. Beleza? Teria outra forma de dar esse nome, professor? Sim. Eu só vou dar a dica. Você poderia trocar os números 1 e 2 por uma palavrinha mágica. Qual que é? 1 e 2 que você está vendo aqui, você pode trocar pela palavra orto. Lembra disso? Então poderia ser chamado de orto de bromobenzeno? Tranquilamente. Teria algum outro nome ainda? Esse é raro, mas poderia chamar de brometo de ortofenileno. Por que esse nome fenileno? Porque é como se fosse um radical bivalente. Brometo de ortofenileno. Tá bom assim? Tranquilo? Um exemplo diferente agora. Aqui nós vamos misturar um cloro com a posição dupla, com uma ligação dupla com algum radical perdido ali. Vou fazer um exemplo mais complexo. Quer ver? Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Tá bom? Vamos colocar aqui um cloro, certo? Vamos colocar aqui um risquinho, que você sabe que isso caracteriza o radical metil, tá bom? E vamos colocar uma dupla aqui. Pronto. Mas como é que eu vou numerar isso aqui? Você tem que fazer com que o seu halogênio, o seu radical, more nas menores posições possíveis. Tudo certo? Então vamos lá. Qual a numeração que você vai usar para isso aqui? Aqui está o carbono 1, aqui está o carbono 2, aqui está o terceiro, certo? Quarto, quinto e sexto. Tranquilo? Tá, e como é que dá o nome agora? Tem que dar o nome do cloro primeiro. Depois, do metil, que é o radical da cadeia principal. E depois o nome da cadeia principal. Então, vou fazer o seguinte. Onde que mora o cloro? Eu estou vendo que ele mora no carbono 2. Então, você começa assim, 2 cloro. Já posso ir para a cadeia principal direto? Não, você precisa falar onde mora esse risquinho, o metil, não é? Está no carbono 4. Como é que você escreve isso então? 4 metil. Agora sim você vai escrever para mim o nome da cadeia. Depois do radical, para dar o nome da cadeia principal, pode ser que você use hífen ou não. O último nome começa com X, começa com H, não é verdade? Então você é obrigado a colocar hífen. Como é que fica o nome então? X. Professor, mas tem uma dupla. Então tem que avisar onde está a dupla também. A dupla mora entre o 3 e o 4, não é verdade? Então você vai colocar assim, X, 3, Eno. Pronto. Entendeu? Como que se dá o nome para essas estruturas mais malucas? Tranquilo? Beleza? Vou dar um exemplo agora, só para curiosidade, certo?
É uma substância que tem uma aplicação tecnológica bacana. Quer ver? Vou colocar a formulinha primeiro para você aqui, ó. Eu vou desenhar para você dois carbonos com ligação dupla, tá certo? E eu vou pendurar em cada carbono desse mais 2 flúors. Olha lá. E aí? Você concorda que isso é um haleto? Tem 4 flúors grudados numa molécula de eteno. Sabe que nome que eu posso dar para isso aqui? Olha que bonito. Eu posso chamar isso de tetra. Por que tetra? Porque tem 4. Não precisa numerar, professor? Não precisa, sabe por quê? Que não tem outro lugar para o flúor morar. Não cabe em outro lugar mesmo. Você coloca assim, tetrafluoreteno. Ou tetrafluoretileno. Tanto faz. Nossa, que nome doido. Mas você sabe o que é isso aqui? Aqui é o ingrediente de um polímero chamado Teflon. Beleza? O Teflon que você conhece, na realidade é uma marca, né? Um antiaderente, é a definição do politetrafluoreteno. Beleza? Quando você gruda muitas moléculas desse cara aqui, você tem um polímero antiaderente chamado de Teflon. Tá bom? Beleza? Vou colocar essa observação aqui, ó. Esse cara é o ingrediente desse polímero chamado de Teflon, que é uma marca de verdade, tá bom? Que é um antiaderente. Tudo certo? Essa é a primeira função chamada de haleto orgânico. Tem duas mais simples agora nessa mesma aula. A próxima função que a gente vai falar chama-se compostos de Grignard. O nome é assustador a princípio, mas é bem fácil, tá? Ó, compostos. Você escreve como Grignard. Compostos de Grignard. E o que é um composto de Grignard? Composto de Grignard é um composto organometálico. O que quer dizer isso? Ele é orgânico, mas tem um metal dentro. E que metal é este? Um cara da família 2A, que você chama de magnésio. Beleza? Para ser um composto de Grignard, tem que ter o tal do magnésio. Como é que é o esqueminha legal para ele? Como é que eu sei que ele é Grignard, professor? Vai ter que ter um radical, metil, etil, propil, isopropil, qualquer um deles, tá bom? Quem vai aparecer agora aqui? Um Mg. E quem aparece do lado do Mg? Um halogênio. Aqui tem esse risquinho, aqui não tem. Por quê? A ligação aqui é covalente, aqui ela é iônica. Metal com não metal, certo? Forma um retículo iônico. Mas o magnésio está ligado covalentemente ao radical. Por que aqui é covalente? Porque a diferença de eletronegatividade que é pequena, a diferença de eletronegatividade que é maior, por isso é iônica. Tá tudo certo? Beleza? Então é muito fácil de reconhecer uma substância como um composto de Grignard. Tudo certo? É só você visualizar o tal do magnésio. Principalmente na hora de dar o nome, como é que fica? É muito simples. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Vou pegar um bem pequeno para começar. CH3MgCl. O MgCl sozinho seria algo como cloreto de magnésio. Mas tem um CH3 junto. Então sabe como é que vai ser o nome disso aqui? Olha que fácil. Você vai escrever assim, cloreto de metilmagnésio. O nome do CH3 é metil, não é? Então o nome bonitinho fica cloreto de metilmagnésio. Fácil, né? Muito simples. É bem mais fácil que você dar nome para outras funções orgânicas, né? Cloreto de metilmagnésio. Beleza? Vamos pegar um cara que seja aromático agora? Olha esse aqui, ó. Isso por enquanto é o benzeno. Isso ainda nem é radical. Se eu fizer um risco aqui, isso agora já é um radical. E você vai conectar quem aqui? Vamos pegar um Mg e um iodo. Não fizemos iodo nessa aula ainda. Pronto. E isso é um composto de Grignard. Se não tivesse esse fenil grudado, seria algo do tipo iodeto de magnésio. Mas tem um fenil junto. Então que nome aí que a gente dá para isso aqui? Usamos o nome assim, iodeto. Iodeto de quem? Iodeto de fenil. Concorde que o radical, que é derivado do benzeno, a gente não chama de benzil, chama de fenil. O benzil é um pouquinho maior, tá bom? E você coloca o que no final aqui? O tal do magnésio.
Professor, tem alguma utilização prática para esse cara aí, esse tal de composto de Grignard? Ele tem. Em química orgânica ele serve para quê? Serve para transformar aldeídos e cetonas em álcoois. Mas a principal aplicação dele, sabe qual que é? Síntese orgânica. Produzir moléculas com número de carbonos maior do que o original. Essa é a principal aplicação desse cara, certo? Ele é uma classe de substância usado muito na síntese orgânica. E qual que é a utilidade dele? Uma das utilidades é você produzir moléculas com número de carbonos maior do que tinha no começo, tá bom? Síntese orgânica. Tem um punhado de reações que usam esse tal de reagente de Grignard. Mas isso é para aula de reações orgânicas, aquela coisa toda. Tudo bem? É usado muito em síntese. Qual a utilidade dele? Pegar uma molécula pequena, transformar numa molécula maior. E a última função para essa aula, a gente chama de éter. Quando se fala em éter, a gente pensa de cara em anestésico. É que ele pode ser um anestésico, né? Vamos falar de éteres. Beleza? Professor, como é que eu sei que uma substância é um éter? Bom, o esquema do éter é assim. Você tem que ter um oxigênio, como heteroátomo, ligado em carbonos, então. Então tem que ter carbono de um lado, tem que ter carbono do outro. Beleza? Tem que ter um O no meio. Pronto. Esse é o esqueminha. Tem até autores que falam que éteres são derivados da água, H2O, onde você tira os dois hidrogênios da água e coloca radicais, do tipo alquila, por exemplo. Aqui. Então tem que ter um O entre carbonos, tá bom? Dar um nome para o éter é tranquilo, bem fácil. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Se eu colocar para você CH3, um Ozinho, CH2, CH2 e um CH3. Olha esse. Tem duas formas de vocês darem nome para os éteres. Como é que faz isso? Olha para isso aqui. Você escolhe primeiro a maior cadeia, a maior sequência homogênea, que eu digo. Aqui tem um carbono só, aqui tem 3. Bom, então a maior sequência é lógico que vai ser a de 3, correto? Então aqui está a sua cadeia principal. Se só houvesse esses 3 carbonos, você chamaria isso aqui de propano. Concorda comigo? Mas quem que está pendurado nesse propano? Ah, professor, tem um metil junto com um O, que é um radicalzinho que você pode chamar de alcoxi. Ele pertence à classe dos alcoxes. Então o nome desse radicalzinho que ficou de fora é um metóxi, metil mais oxigênio. Então sabe que nome que você vai dar para essa substância? Você vai chamar ela de metoxipropano. Metoxi, o que seria o metoxi? Metil junto com O. E qual é o nome da cadeia maior que você encontrou aqui? Propano. Tudo certo? Teria algum outro nome para esse tipo de substância? Tem. Você pode chamar, sabe do quê? Pode chamar de éter. E agora você coloca o nome dos seus 2 radicais que estão grudados no O. Perceba, tem que ter um O e radical dos 2 lados, né? Você coloca éter primeiro e dá o nome dos 2 radicais na ordem de complexidade. Então vai ficar assim, éter, de um lado tem metil. Do outro lado tem propil. Então você escreve assim, éter metil propílico. Tudo certo? Você coloca esse finalzinho ico, que é o mesmo final que você usa para a nomenclatura usual dos álcoois. Lembra que o etanol pode chamar de álcool etílico, o metanol, álcool metílico. Usa a mesma, éter metil propílico. Tudo bem? Beleza? Mais um exemplo só de éter. Olha isso aqui, ó. Vou desenhar um éter agora que seja simétrico, quer ver? Ó. O O está bem no meio agora da molécula, tá certo? Consegue perceber que esse éter que apareceu, que ele é classificado como simétrico. É a mesma coisa de um lado e do outro, tá certo? Tá, como é que é o nome? Os 2 nomes possíveis. Bom, aqui tem 2 carbono, aqui também tem 2. Então não vai fazer a menor diferença qual que você escolhe como principal. Esses 2 eu poderia chamar de etano, professor. Mas grudado nesse etano tem um etil mais um O. Eu poderia chamar de etóxi. Então, um nome possível seria esse. Etóxi etano. Faz sentido?
Teria um outro nome possível para essa substância? Aquele nome mais fácil, aquele nome de éter, que é bem tranquilo. Você poderia colocar assim, éter. Professor, de um lado eu estou vendo etil, do outro lado também estou vendo um outro etil. Posso chamar de dietílico? Pode, mas o di não é obrigado. Você pode escrever simplesmente o quê? Éter etílico. Tudo certo? E sabia que ele tem um nome bem diferente agora, até incomum para ele? Você pode chamar esse cara também de éter sulfúrico. Por que éter sulfúrico? Porque na aula de desidratação você percebeu o seguinte, que o éter etílico pode ser obtido pela desidratação do tal do etanol. Entendeu? E quem desidrata esse cara é o ácido sulfúrico. Então esse cara também pode ser chamado de um éter sulfúrico, por mais que você não encontre nem enxofre na sua fórmula, tudo bem? Então só para lembrar, quando você desidrata o álcool etanol, álcool etílico de posto, você obtém essa substância que tem 3 nomes malucos aqui, o nome oficial, outro nome que também pode ser usado, pode ser chamado também de éter sulfúrico. Então, as 3 funçõezinhas para essa aula: haleto, quando tem cloro, flúor, bromo e iodo; Grignard, se aparece aquele elemento metálico chamado de magnésio. E quando que você tem um éter? Quando você tiver O entre carbonos. É isso aí, galera. Valeu!